Fala galera, beleza? A gente tá começando aqui mais um D3Vcast e agora a gente não trouxe gente de fora, a gente trouxe alguém dentro da casa, alguém que tá acompanhando a gente, que cortou o mato alto aqui com a gente. A gente trouxe a Elo para bater um papo com a gente. Vamos lá, então vamos. Fala galera, tudo bem? Bom, hoje não tem como, a gente vai puxar um saco aqui, a gente gosta muito dela, a gente tem um relacionamento muito a longo prazo já. Ela conhece a D3B desde quando era uma ideia ainda e ela viveu todo esse processo, desde quando eu e Derek ainda sonhava com a agência, depois quando a gente montou, ela ajudou muito no começo e depois ela veio trabalhar com a gente também. Mas vamos aqui tentar entender um pouquinho da história da Elo. Elo, conta um pouquinho quem que é Elo mãe, o que a Elo faz da vida, conta um pouquinho da história até você chegar na D3B também e depois a gente conta um pouquinho de como que é a tua vida aqui dentro também, pode ser? Eu sou Heloísa, né, como todo mundo daqui já sabe, né, antes de eu ser Heloísa profissional, eu sou Heloísa mãe, né, sou mãe do José, fui mãe super nova, né, com 21 anos, mas para mim hoje isso é um fator de muito orgulho, porque independente do percurso todo, de ter sido mãe nova, não deixei minha carreira de lado, né, tentei conciliar tudo para que eu pudesse continuar sendo uma boa profissional e também ser uma boa mãe, né? Mas queria contar um pouquinho como foi minha trajetória, minha carreira para vocês. Todo mundo te vê agora toda metida aí, chicosa, já acha que começou lá de cima, né? Conta um pouquinho da época difícil para entender. Eu comecei a minha experiência profissional com 14 anos, né? Eu comecei trabalhando em uma padaria, né? Uma padaria até conhecida aqui em Rio Preto, né? Na época eu trabalhava lá como... Eu não tinha nem sido promovida ainda para auxiliar de balcão, sabe? Eu tinha entrado lá auxiliando o pessoal a fazer limpeza mesmo, sabe? Ficava lá no fundinho ajudando o pessoal a enrolar as rosquinhas, preparar as comidas que o pessoal ia comprar, né? Mas ali foi o início de tudo para mim, né? Eu sempre tive uma coisa comigo, assim, de que eu precisava ser independente, desde nova ter meu próprio dinheirinho, né? Nova quantos? Tinha quantos anos? 14 anos de idade, na época, né? Eu falei, cara, eu preciso ganhar meu dinheiro e tal. E aí, quando eu fiz 15 para 16 anos, eu entrei na Arpron, né? Naquela época, ela entrava um pouquinho mais... Eu nem sabia que tinha Arpron pra mulher, Arpron era só de homem e Fubés, era de mulher. Não, fui pra Arpron. Tinha camiseta rosa, tudo. Cursinho lá era bem legal, cara. Mas eu entrei lá, né? Foi bem legal a minha passagem também lá na Arpron. Na época tinha a Regina lá, que era uma das responsáveis lá, puxava minha orelha todos os dias, né? E eu já tava até esperando, né? Falei, gente, como eu trabalhei em padaria, isso foi me mandar pro mercado, sabe? Tipo, certeza que eu vou trabalhar no mercado, sabe? Mas foi muito legal porque, tipo assim, cara, a primeira oportunidade que apareceu, eu fui trabalhar no SEMAI, né? Que é um órgão público aqui de São José do Rio Preto. Foi muito legal, porque eu entrei lá pra tirar xerox, né, assim, comecei... Subiu bastante, pô. De padaria pro xerox. Sim, já, tipo, tá cara, legal. Já tava lindo, né? Só que um ponto muito interessante é que eu entrei no SEMAI sem perspectiva nenhuma de vida, assim, sabe? Pra mim era aquilo. Eu ia trabalhar tirando xerox, ou eu ia trabalhar empacotando alguma coisa, sabe? Porque, tipo assim, a gente veio de uma criação assim, que as pessoas do nosso meio de convívio teve carreiras parecidas, né? Então a gente toma aquilo como verdade absoluta para nossa vida, né? E foi muito legal, porque quando eu entrei no SEMAI, eu não sabia o que era um e-mail, sabe? E como eu ficava em uma região lá num quadradinho lá, assim que... Um departamento? Assim. Não era um departamento. Porque... estoque, né? Não, pra vocês entenderem. Uma xerifada lá no carro. A máquina de xerox ficava embaixo da escada, sabe? Do SEMAI. Não, pra você ver. Eu ficava do lado da máquina de xerox. E era bem legal. Ela era operadora de fotocopiadora. Rapaz. Mas era muito legal, porque ali eu tinha acesso a todas as pessoas, né? O ponto ficava bem embaixo da escada.
Então todo mundo passava lá o tempo todo e eu acabei conhecendo muitas pessoas, sabe? E para mim isso foi o mais estratégico de tudo, assim, porque foi ali que eu conheci pessoas que me deram uma perspectiva diferente de vida, sabe? Então, eu trabalhei um tempo lá no Xerox, 1 ano e pouquinho, mais ou menos, né? E... É tão rápido, o pessoal pede, fica 6 meses na empresa, pede pra crescer, porque não tá crescendo, Exato. não tá evoluindo. 1 ano e meio tirando o Xerox. 1 ano e meio trabalhando lá, todos os dias, frente e verso. Você já vê que é uma geração diferente, né? Hoje em dia a gente não consegue ficar com uma pessoa 1 ano e meio no Xerox, ela já quer 1 ano e meio, já dá pra ser CEO, gerente, né? Dá pra Ah, ser CEO, Já quer estar no C-Level. com 17 Detalhe, anos. sem nenhuma capacitação para assumir o cargo, né? O que as pessoas querem, Exato. né? Mas no meu caso foi porque eu realmente achava que era aquilo, sabe? Eu Tava até feliz. tava feliz. Falei, eu acho que é isso, né? A vida é sobre isso aqui mesmo e tal. Só que, assim, foi muito bom pra mim estar ali, porque eu conheci muitas pessoas que eu comecei a criar laços, sabe? E eu sempre fui muito aberta a ouvir, sabe? Então era aquela coisa de que chegava e eles falavam assim, Heloísa, você tem que dar bom dia pros outros, sabe? Tipo, o básico eu não fazia, sabe? Heloísa, você precisa fazer mais do que te mandaram, sabe? Tipo assim, cara, a tua responsabilidade é tirar xerox, mas ali tem uma máquina que tritura papel. Tritura o papel também, sabe? Olha, dá pra triturar o papel também. Exato, sabe? E aí, tipo assim, eu comecei a entender que eu só seria vista a partir do momento que eu me dispusesse a fazer aquilo que as pessoas... Vamos voltar, tá? Vou recapitular aqui. Mas você teve pessoas, então, que te ajudou a fazer isso. Muito, tipo, não foi no feeling, né? Foi... Não, tipo, não tinha feeling nenhum. Mas foi ali que eu comecei a entender que, assim, cara, eu vou conseguir alguma coisa, as pessoas vão começar a me ver a partir do momento que eu estiver disposta a fazer aquilo, fazer o a mais, tipo, fazer aquilo que não tem a ver com a minha função, sabe? E aí, gente, eu fui promovida. Eu fui trabalhar como... na época, tava na Arpron ainda, tá? Mas eu fui promovida para ser assistente no departamento de licitações e compras do SEMAI. O nome é chique. O que você fazia? Eu empacotava documentos. É isso, gente. O nome é chique. Tipo, eu cheguei lá e eu lembro, cara, puta merda, lá tinha, tipo assim, uma pilha de documento desde 2003, sabe? Que os caras faziam pregão de compra e só ia amontoando lá. Nossa. E aí a responsabilidade era tipo assim, Elô, seguinte, você precisa separar isso por caixa, por ano, por pregão, arrumar no armário, sabe? Não precisava, porque alguém deveria ter feito, né? Chegou alguém da Airpron. Exato. Mas eu lembro, tipo assim, foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira vez, assim, que eu me vi em uma situação que eu falei assim, cara, eu não vou conseguir resolver isso, sabe? Porque era, tipo, muito desesperador, cara. Era tanto papel que eu pensei assim, cara, eu vou ficar, tipo, 1 ano pra resolver isso, sabe? E aí, deu um chiliquim, né? Óbvio, né? Cara, ninguém nunca viu que era um chiliquim. Não. Nunca teve. Não, eu entrei em desespero. E aí eu lembro que na época, o Agnaldo, um gestor que eu tive, ele, tipo, me deu um chacoalhão e falou assim, Heloísa, pensa de forma racional. Por onde você tem que começar? Por algum lugar você tem que começar. Vamos fazer um planejamento aqui do que você precisa fazer, de qual ano você vai começar, como você vai separar as pilhas e tal. E aí, tipo, 1 mês e meio a gente já tinha resolvido tudo, encaixotado tudo, mandado por arquivo, enfim. E aí eu falei, cara, acho que é isso, acho que não é tudo sobre dar chilique, sabe? Eu preciso pensar de forma racional, né? Mas, enfim, trabalhar com o Agnaldo foi a experiência mais marcante da minha vida, assim, sabe? Porque o Agnaldo, tipo, ele me pegou como filha mesmo, assim, sabe? De tipo assim, Luísa, vem cá, eu vou te ensinar a montar um e-mail, eu vou te explicar o que é um e-mail, sabe? Eu vou te ensinar como você deve se portar, como você deve se vestir, sabe? Eu saí desse... Isso as pessoas guardam, Derek, as pessoas gravam. As pessoas vão guardar uma versão do Douglas. Quando você tá num podcast, ó, mudou minha vida. Olha, 2 psicólogos. Terapia
Mas eu sou um baita de um profissional hoje, o cara vai falar. 3 gotinhas de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, né? Mas assim, cara, de verdade, foi muito louco, porque, assim, o Aguinaldo, ele teve uma postura de pai, assim, sabe? De puxar a minha orelha, de me educar mesmo, assim, sabe? Como pessoa, como profissional. Eu lembro que quando eu entrei lá, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, de nada, de verdade. E aí eu saí do departamento dele, matriculada na faculdade e com uma moto, sabe? Tipo assim, e não foi, de verdade, não foi totalmente por mim. Porque eu lembro que eu não acreditava no meu potencial, sabe? Tipo assim, o cara, ele via potencial, ele acreditava em mim muito mais que eu, assim, sabe? E aí ele, não, Eloy, você vai fazer faculdade. Eu não vou fazer faculdade do que? Eu não sei fazer nada, não sabia que era e-mail ontem, sabe? Tipo, eu não tenho condições de ir pra faculdade, sabe? Não, você vai pra faculdade, você começa a fazer qualquer curso e aí lá você vai se encontrar. Posso contar uma história? Eu também não vou mentir, não. Eu morria de medo de testar, de fazer a prova para as faculdades de Rio Preto, que a gente sabe que na verdade teu RG caiu, os caras te colocam para dentro. Eu falei, cara, eu vou lá fazer aquela prova, eu não vou passar, a galera vai me zoar de um tanto, eu tinha uma vergonha, eu tinha um medo de fazer. Eu vou contar, eu só comecei a falar, porque eu fui atrasado, não precisava fazer a prova, era só uma redação. Eu escapei. Não, eu fui de boa também fazer a minha, porque eu falei assim, bom, se fosse pública, possivelmente eu não ia passar, mas a privada você pagou, né? Pagou, passou, né? Então... Eu tinha medo de passar nessa. Não, isso eu contar, vocês não acreditam. Eu entrei pra faculdade e me matriculei pra estudar finanças, né? Tipo, eu me matriculei em gestão financeira, né? Aí, cara. Não, minha cara ia dar super certo. Mas enfim, tipo assim, eu precisava de um... Cara, independente de qualquer... Só vai, ver como que é, depois a gente vê o que faz, né? E... eu trabalhei com o Aguinaldo mais ou menos 1 ano e meio também, né? E aí quando... 1 ano e pouquinho, na verdade. Porque aí acabou meu contrato da Arpron, né? E aí quando acabou meu contrato, eles me efetivaram como terceirizada. Já melhorou, já saí da Arpron, virei terceirizada, né? Já tava ganhando aí seus R$600. Era meu, ganhou um aumento de R$200. Era estagiário, eu ganhava R$400. Agora tá mamata, viu? Tá mamata de verdade pra esses caras da Arpron aí, viu? Os caras trabalham 4 horas por dia, tipo assim. Não tinha essa, Nossa, né? O dia todo, né? Não, na nossa época era o dia todo, você ganhava acho que 500 e pouquinho lá e tipo... mas você não pegou a época brava, tinha os caras que usavam roupinha azul de fora a fora. Os Smurf, né? Você usou essa? Eu usava, eu era obrigada a usar camiseta azul. Não, a camisetinha azul, só aquele que era... Os caras usavam roupa de guardinha, que era o bonezinho, não, mas a camisa isso daí, azul. Douglas, era tua época, né? Tipo assim... Em 86, né? Ele foi, tipo assim, você fundou Arpron, né? Junto dos caras. Gordinho usando aquela roupa foda, né, cara? Tá bom. Na verdade, ele empacotando aquela roupa purezinho, ele vem com purezinho quadrado, maquinista. Não, mas era legal. Naquela época eu usava, tipo, a blusa rosa da Arpron, uma calça jeans cheia de strass, assim, e rasteirinha, assim. Era assim, eu acordava, escovava o dente e ia trabalhar. Mas, aí eu mudei de cargo, né? Aí eu fui trabalhar com a Cristina. A Cristina, ela era o terror do Semai. Gente, tipo assim, todo mundo morria de medo dela porque ela era... Aí eu lembro que quando eu fui trabalhar com a Cristina, que a superintendente do Semai veio falar comigo, né? A chefe de gabinete. Cara, ela falou, você vai trabalhar com a Cristina. Eu chorei. Eu chorei. Segundo chilique. Segundo chilique check, né? Aí eu chorei de verdade, assim, porque eu falei, cara, tipo, eu acabei de sair de um colo de um pai que tava me formando, eu vou pra essa mulher, vai me destruir, vai comer minha cabeça, sabe? Mas foi, tipo assim, muito bom trabalhar com a Cristina, assim, porque eu fui muito humilde no sentido de, tipo, cara, se ela tá na posição que ela tá, é porque ela sabe muito mais que eu, sabe? O Aguinaldo tinha uma forma de me gerir, ela outra totalmente diferente, mas eu consegui absorver o que era de melhor dela, assim, sabe? Eu trabalhei com a Cris 2 anos e pouquinho também. Foi uma experiência, tipo assim, incrível com relação à minha formação profissional, sabe? Eu lembro que quando eu saí do Semai, ela chorou, cara. E pra mim, tipo assim, foi o mais louco, sabe? Porque, tipo, você vê uma mulher brabona, cheia de marra, assim, toda... E, tipo assim, na hora que você sai, a pessoa chorando, você fala, caramba, tipo, eu fiz um trabalho bem feito aqui, sabe? E foi muito bom esse tempo que eu tive com a Cris.
eu era responsável pelos 5 expedientes do SEMAI, então todos os documentos de todos os órgãos que tinham lá passavam por mim para ser protocolado, eu tinha controle de todos os documentos que saíam de lá. Aí já era um cargo legal. Eu tava ganhando R$1.500, já é o auge, né? É até aqui que dá pra chegar no SEMAI. Lá era, tipo, infelizmente era, né? Mas assim, eu saí de lá porque eu recebi uma proposta para trabalhar na Nutrimais, né? Eu conhecia uma pessoa que falou, cara, você tá no SEMAI já faz 5 anos, né? Tipo, e aí, sabe? Tipo, acho que tá na hora e tal. E realmente eu entendi que eu não tinha possibilidade mais de crescimento profissional e eu não tinha oportunidade de ganhar mais, né? E naquela época eu tava fazendo faculdade, eu tinha entrado na faculdade e assim, eu pagava... Mas era mesmo ainda de finanças ou já era de RH? Não, era finanças. Era finanças. Você chegou a fazer mais que um mês, então? Você fez um semestre. Primeiro semestre. Aí, gente, foi muito legal essa história da faculdade, porque eu falei assim, cara, não, eu vou ser diferente. O Aguinaldo falou que eu tenho potencial, eu tenho competência pra isso aqui, eu vou estudar, né? Aí, chegou lá, eu comecei a estudar matemática, né? Matemática aplicada, não sei o quê, pá, nanana. Primeira prova eu tirei 1, falei, Aguinaldo. Acho que eu entendi que agora eu tenho que trocar de curso, sabe? Potencial é uma coisa, né? Vamos ser realista também. Vamos entender onde dá pé, né? E aí, cara, eu entrei na faculdade estudando finanças, saí do SEMAI estudando finanças e entrei na Nutrimais para ser assistente financeira do Marcos Alonso. Né? Aí eu falei, porra, velho. Você falou que você não via mais crescimento no SEMAI, porque empresa muito consolidada, muito grande, o pessoal sobe se alguém morrer. Exato. Porque morreu alguém lá de cima, mudou de empresa, aí sobe um degrauzinho. 30. Tudo sobe, aí você sobe um degrauzinho, né? Ganha 200 a mais. Você vai ter a oportunidade daqui aos seus 30 anos também, Exato. de verdade. E você pegou mais no início, né? Peguei. A Nutrimais, quando eu entrei lá, na Nutrimais Franchising, na época, tinha 5 colaboradores quando eu entrei lá, assim. E é bom pra empresa que tá começando, né? Cara, eu sou apaixonada, né? Assim, porque, tipo, você pega tudo muito do começo, você tem, assim, pra quem gosta de chegar e nadar de braçada, tipo, de cortar o mato alto, cara, é 1 milhão de oportunidades, né? Agora, pra quem quer chegar e sentar na cadeirinha... Exato. Mas assim, foi uma experiência bem bacana, assim, porque eu entrei com muito medo, porque eu tinha tirado 1 na prova, sabe? E aí eu entrei pra ser assistente financeira do Marcos Alonso. Falei, cara, eu devia ter ficado na Nutrimais, no SEMAI quietinha, sabe? Porque, porra... Aí você chega lá, o Marcos Alonso, aquela Marcos Alonso, eu cheguei lá. Ricardo Almeida. Usa o Ricardo Almeida e fala... Olá, tudo bem? Depois ele vai, e aí, mano, demorou, mas... Não, demorou tipo uns 5 anos pra chegar nesse nível de intimidade, assim. Seria sensacional. Mas assim, cara, a hora que eu vi o Marcos Alonso, que eu entrei pra entrevista, porra, todo engomado de terno, ele me deu um sorriso, assim, sabe? Tipo, eu cheguei lá de bizinha, roletando, de Mizuno. E aí eu cheguei lá pra falar com o Marcos Alonso, eu falei, cara, eu tô fodida. A minha sorte é que na época o gerente de expansão que fez a intermediação, sabe? Ele fazia as perguntas da entrevista, ela respondia, eu falava, é isso aí. É isso aí, ela sabe o que ela tá falando. Você ia cortar a voz aqui, ó. Ele me ajudou com força. Foi isso, cara, foi tipo isso, assim. E aí eu comecei a trabalhar na Nutrimais e foi uma experiência muito legal. Eu entrei, eles estavam saindo do call center, começando a vender franquia. O Marcos Alonso também tinha entrado fazia pouquinho tempo. Tava tudo em processo de estruturação, assim, sabe? E foi muito legal, assim, aquela época. Eu comecei a participar dos treinamentos com os franqueados, fui entender o que era franquia, né? Eu pegava água pro Marcos Alonso, né? Que a gente tem que começar de algum lugar, né? E aí eu era responsável por fazer tudo, né? Preencher a planilha do Marcos, atender o telefone, enfim, né? Mas aí eu falei, cara, tipo, eu não quero isso, eu preciso de mais, sabe? E aí foi quando eu comecei naquela época lá, cara, vou começar aqui
entender o que precisa, onde eu tenho oportunidade aqui, sabe? E aí eu costumo falar que assim, eu não escolhi o RH, foi o RH que me escolheu, sabe? Começou a ter alguns problemas com funcionário, eu, cara, vamos pra um ponto, né? Lá no Semai eu lembro, lá debaixo do Xerox tinha ponto, né? Eu acho que serve pra alguma coisa esse negócio aí, né? E aí a gente começou a estruturar a questão de contrato de funcionário, a contratação de colaboradores, né, uniforme, ponto, né, horário de almoço, que era um regaço, enfim, então a gente começou a organizar essa questão tipo de RH, né? E aí foi muito legal, lá na época os caras já me colocaram o apelido de monstrinha, né? Porque, tipo assim, cara, horário, os caras precisavam cumprir horário, tinha lá, posso falar isso. Mas, tipo assim, a gente já fazia termo de celular, todos os documentos, tipo, importante, né? E aí a gente começou a estruturar, comecei a cuidar da parte de implantação, de contrato de franqueados, comecei a fazer muita coisa, né? E eu consegui ganhar a confiança do Marcos Alonso, né? E aí o Marcos Alonso começou a falar de mim pro Wellington. E aí eu lembro que, na época, eles tinham uma fábrica, era fábrica ainda, lá lá em Schmidt. Ele tinha uma fábrica lá, ele saiu da fábrica e falou, eu tô indo aí pra conhecer essa menina, eu quero conhecer ela. E aí o Marcos falou, ô Hans, o Wellington tá vindo aqui, cara. Tipo, eu fiquei toda me cagando. Terceiro chilique, né? Terceiro chilique. Não, com o Marcos Alonso não dava chilique, não. Ele era meio Derek, assim, eu ia dar chilique com a gerente lá. Depois você fala que chateou do dele. Sem chance de dar chilique. Aí foi bem legal, assim, ele foi lá, né, me conheceu e tal, e ele, Luiz, eu quero que você comece a fazer cobrança também. Vou tirar a cobrança de lá, vou transferir pra cá, tal, vamos separar tudo, bababá. E aí eu comecei a ter contato muito direto com o Wellington, né, tipo, de resolver as questões de pagamento, e era muito legal que, assim, eles tinham um nível de confiança em mim, que na época não tinha Pix ainda. Eu andava no carro, na época, acho que era o carro do Marcos Alonso, era um carrinho, Marcos nem sempre teve carrão, viu, gente? Nem sempre começou lá em Nem cima, sempre, né? Era um ponto, eu lembro. Eu não lembro o carro se era do Marcos, eu não lembro o carro de quem que eu dirigia. Mas eu lembro que já teve época, tipo assim, de eu andar com mais de 30, 40 pau dentro do carro de comissão que eu levava de um prédio pro outro, depositava os cheques do Wellington, sabe? Então, tipo assim, cara, eles tinham um nível de confiança bem legal em mim, assim, sabe? E eu tentei sempre agarrar todas as oportunidades que eu tive, sabe? E aí, teve um dia que o Wellington falou, cara, eu vou te levar pra você trabalhar na indústria comigo. Vou te levar pra lá, a gente vai pegar tudo que você faz aqui, implantar lá, vamos separar a expansão, mas a parte de operações de franquia, agora vai ficar tudo sob sua responsabilidade. E ali foi onde eu comecei a ganhar espaço, né? Eu entrei na Nutrimais, a gente tinha 5 colaboradores. Quando eu saí, a gente tinha mais de 100, né? Tipo, tava já quase chegando a 100 funcionários lá. Mas assim, cara, foi tipo uma experiência muito enriquecedora, assim, pra mim. Porque quando foi essa transição que eu comecei a assumir o RH da Nutrimais, eu imediatamente troquei de curso, né? Fui e falei, cara, tipo, tô gostando da área, vou me especializar nisso e tal. E lá na Nutrimais, eles me abriram as portas de verdade, me deram o máximo de oportunidades, tipo, tudo que existia de oportunidade na Nutrimais, eu falei, cara, eu vou abraçar todas. E, tipo, a gente foi... Quando eu saí de lá, a gente já tinha departamento de marketing estruturado. Top, né? Top, cara. Top, quem contratou, né? Quem que deu oportunidade pro estagiário, né? Top, né? A mãe, né? Top. Eu vou contar essa história. Aí a gente tinha 3 supervisores na expansão, mais de 20 vendedores, né? Eles tinham mais de 400 unidades comercializadas. O negócio cresceu, assim, absurdamente, né? Foi exemplo em Rio Preto e no Brasil, né? A expansão do Wellington, né? Tipo, surpreendeu, porque era 30 franquias negociadas por mês. Nunca se viu isso no Brasil. Isso foi assustador mesmo. Foi muito louco mesmo, assim. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante é, tipo, cara, o Wellington, ele dava muita oportunidade, sabe? Assim, cara, teve pessoas lá, assim, por exemplo, eu, Douglas, Marcos Alonso, Bruna, Marcelo, que assim,
Cara, entra, estrutura, eu não quero saber o que você tá fazendo, só me apresenta o resultado, sabe? Eu quero resultado, como se vira. Exato. Isso é legal, Então, né? era uma relação, tipo, muita de confiança, assim, O Douglas sabe? comentava muito, né? Ele falou, cara, ele falou pra mim que ele precisa lançar isso, só precisa lançar, como eu me viro. Eu falei, pô, legal, né? Isso. Alguém te confia e deixa você caminhar com as próprias pernas, errar. Alguém que te permite errar. Exato. Isso é legal. Só que lá eu aprendi, tipo, a maior lição, assim, da minha vida, sabe? O que eu entendi quando eu assumi o RH da Nutrimais? Que eu precisava ser referência e formar pessoas como lá atrás teve alguém, tipo, que me formou, sabe? Então, tipo, eu sempre tive muito uma coisa, assim, que eu levo pra minha vida, é, cara, seja referência. Aonde você passar, tipo, tenta transformar a vida de uma pessoa, tenta ajudar essa pessoa de alguma forma, porque lá atrás, eu só cheguei onde eu tava, lá, tipo, gerente de RH da Nutrimais, porque lá atrás teve um cara que acreditou em mim, sabe? E eu me dediquei muito a isso, assim, né? Tinha um cara que trabalhava lá no marketing, que ele era péssimo, ficava na minha sala o dia inteiro com um papinho de coaching lá, contando a história de vida dele lá, eu fingia que eu tava ouvindo. Eu vou dar essa moral pra ela. É tão real que ela se preocupava com isso e tudo mais. Mascarada pra caramba, né? Na faculdade, a gente fez faculdade junto, nunca se viu, nunca trocou um olho. Eu te falei hoje, né? Eu te falei. Falou o quê? Eu te falei, ó. Fala. A gente não se viu na faculdade. Pode ter sido duas questões. A primeira, que ele não ia na faculdade. Esse era um dos motivos. Ou porque ele era magro e reconhecível, né? Então a gente nem sabia quem que era Douglas lá. Beleza, no último dia de faculdade, não, último dia não, na graduação, já tinha Verdade. acabado a faculdade, acabou a faculdade em novembro, sei lá, na graduação, lá em janeiro, fevereiro, não lembro quando foi, veio uma renta do nada e falou assim, fiquei sabendo que você é bom no marketing, é brabo no marketing. Cara, eu sou bom, tô estagiário. Mas já falava bem, né, cara? Já enganava, né? Já sabia de marketing, né? Já falava que fazia mais coisa. Eu falei, cara, sim, eu falei, tô precisando de um gerente lá, um Trimais, uma empresa gigante, assim, sabe? Então, cara, tem que ver, porque eu ganho pelas contas que eu gerencio, comissão e tudo mais. Nunca ganhou por conta gerencial. Nunca ganhei nada. R$1.500. Aí ela, folgada? Eu falei, tem que ser mais folgada que ela, né? Mais folgada que ela. Aí quando eu fui fazer a entrevista, então, ela falou assim, o Hector quer que você faz isso. Eu falei, não. Marketing é isso aqui, eu faço isso, o resto eu vou ter que contratar. Vou ter que trazer gente, que eu não sabia fazer porra nenhuma do que ela tava me pedindo. E ela entrou, beleza, acreditou. Ninguém sabe. Conhece menos que eu. Eu já entendi como é que vai ser aqui. Eu não falo, ninguém conhece porcaria nenhuma, eu vou mandar essa porra aqui, velho. Não, e o legal foi a analogia que ele fez. Ele falou assim, cara, pensa numa equipe médica. Eu não lembro disso aí, não. Falou, eu lembro disso, cara. Eu não lembro disso. Pensa, tipo, numa equipe médica. Eu sou um médico, eu só opero. Só que por trás de mim tem a enfermeira, tem o anestesista, tem não sei quem e tal. Uma equipe de marketing é isso, eu não tenho como fazer tudo. Eu preciso de um design, eu preciso de um gestor de tráfego. Eu falei, cara, faz sentido. Inclusive, foi isso que eu usei pra convencer o Wellington de que ele entrar e não faria nada, sabe? Tipo, foi isso, fez todo sentido na época. Cara, o cara é péssimo, velho. Péssimo de verdade. Aí beleza, né? Aí na época ela fazia aqueles cursinhos de coach. Galera, eu adoro coach, tá? Coaching é vida. Coach é vida, energia positiva, eu gosto bastante disso também. E aí, por acaso, ela veio querer usar esses testezinhos comigo e tal. E na época, cara, naquela época eu não acreditava. Hoje eu vivo disso. Não é de marketing não, pessoal. É de coaching que ele vive. E, cara, e ela uma vez lá foi fazendo, sei lá, a roda da vida, um monte de coisa. No final, ela chorou de tão chateada que ela ficou, porque eu não aceitava nada, não gostava de nada. Aí ela começou a dar uma desencanada. E ela também começou a trazer os treinamentos que tinha e tal. Eu comecei a gostar um pouco mais disso. Ela trazia os treinamentos para dar pros líderes e tal. Ela falou, você vai dar a pauta de marketing. Aí na hora que eu vi, eu fazia até cliente oculto lá com ela, fazia funcionário oculto, fazia tudo. Que eu gosto desse negócio aqui, cara. Era bem legal. Bem bagunçado. Era muito louco. Lá, processo seletivo tinha toda semana e o Douglas, ele não trabalhava porque ele tinha uma equipe, né? Então ele ficava lá. No dia da prospecta, mano. No dia. Falei, mano, tem uma menina braba, ela me chamou, hein? Ela me chamou pra onde? Ela me chamou no Trimais, o bagulho é gigante. Assim, eu vou furar pra ser gerente.
eu acho que eu tô fudido, mano. Não sei, ela pediu pra mim fazer um monte de coisa. Eu falei, não, mano, vai. Nossa, mano, mas ela é muito braba, mano. Ela é muito braba. Gostei, mano. Folgada, gostei. Ela é folgada pra caramba, mano. Ficou brava comigo. Não vai dar nem tempo pra mim. O Derek me conhecia e falou, mano, você é bom em uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, delegar. Faça isso bem feito, vai dar tudo certo. Chega, já passa. Pô, deu super certo, né, Derek? Quando eu lembro que eu tava lá na agência, ainda na agência dos caras, a gente fazendo planejamento, falei, Derek, esse aqui eu vou pedir pra alguém fazer esse jogo. E aí, cara, eu sou criativo, eu sou o cara que planeja, né, cara? Pô, tinha que começar de algum lugar, né? Cara, mas assim, foi muito louco, né? Tipo, sem querer tirar o mérito, mas assim... Pô, trabalhei pra caralho, você vai querer fazer isso agora. Caramba! Tipo, na época lá na Nutrimais, a expansão era forte, mas a marca em si ainda era muito nova, né? E aí, quando a gente conseguiu casar uma estratégia de marketing bem feita, tipo, de comunicação com a rede, estratégias para venda de novas franquias, isso facilitou muito o processo de expansão, né? Então, foi um casamento bem legal aí que, tipo, fez a marca decolar, né? Quando eu tava lá, aí veio a questão da minha gravidez, né? Tinha acabado de me formar, falei, vou fazer uma pós na área agora, né? Eu quero ser coaching, né? E aí aconteceu que eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida e aí eu fiquei um tempão afastada, né? Aí já tinha assistente, né? Mas tava foda pra caramba, né? Você engravidou também, você pegou pandemia grávida, né? Foi bem no auge da pandemia. Pegou o auge da pandemia. Nasceu, ainda tem um pouco de pandemia sobre, né? Tipo, mas nasceu bem no pico da pandemia mesmo. Foi bem assustador também. Foi bem assustador, assim, né? E tinha muito funcionário na Nutrimais, né? Muito funcionário. Eu falei, cara, tipo, não dava. Foi bem na época, assim, que, cara, começou a ter que usar máscara, porque o negócio tava... E aí o Wellington, tipo, super compreensível. Elô, fica em casa, faz home office. Nunca. Mas eu tinha uma funcionária lá, aprendi a delegar com o Douglas. Coitada da Vanessa até hoje. Ela chegava a chorar lá. Coitada da Vanessia, cara. Uma excelente profissional também. E aí, quando eu vou... E aí, tipo assim, eu fiquei muito tempo fora, né? Eu lembro que eu me despedi de você, né? Tipo, nossa, foi uma coisa, parecia que a gente nunca mais ia se ver na vida, né? Verdade, mano. Foi, porque eu brigava com o Douglas todo dia e falava, cara, vai empreender, isso é muito bom, tipo, você precisa ter teu negócio. E ele ficava, mano, o Derek tá falando, tá me apertando, velho. Eu falei, vai! O Derek tá bravo tipo lá, assim, cara. O Derek falou, agora não vai mais, mano. Parecia um casamento, tipo assim, tava noivo, sabe? Tipo, mano, se você não casar vai dar ruim, sabe? E aí, eu lembro que eu saí, você tava saindo pra empreender, eu tava saindo pra ganhar filho, sabe? Foi tipo... E aí, quando eu voltei de licença, eu vi que eu já não tava mais no mesmo momento que eles, assim, sabe? Tipo, eu tinha chegado já, tipo, no auge do auge, tipo, eu sabia que eu, de novo, não teria mais pra onde crescer, sabe? E aí, ali, o que eu entendi? Que eu sempre precisava me desafiar com coisa nova pra eu continuar no mesmo lugar, sabe? Porque todas as vezes que eu pego alguma coisa difícil e aquilo se torna fácil, perde a graça. Eu falo, cara, acho que é isso, então eu não quero mais, sabe? E aí eu fiz a maior loucura, né? Na época vocês já tinham começado a agência, já, né? Tava com quantos clientes? Quantos? Um cliente? Não lembro, mas não, tinha só no 7 já, pô. Não, fala mesmo que eu te falo quantos clientes. Foi em setembro de 2020. A gente já tinha mais de 50 clientes. Já tinha bastante. Não, Douglas. Eu acho que é. Você atendia 2019, então. Você 2019, eu comecei dia 2 de janeiro de 2020. Devia ser isso, porque eu atendia metade, você atendia outra metade. Ah, verdade, o entrei já tava grande mesmo. Já tava grande, já atendia metade. Mas tinha poucos funcionários também, né? Pouquíssimos. Tinha o Vitor, o Aleph, a Bianca, o Crei. Não tinha tudo isso ainda não. Não, já tinha, porque foi no prédio novo. Não tinha, porque eu lembro que tava... Não tinha nem mesa, não tinha nem cadeira quando você entrou. Tinha o Crei, o Aleph, a Ari e o Vitor. A Bia. E a Bia. O Hugo. Tinha 6 funcionários. O João tinha 7 funcionários. Tinha mais gente Tinha funcionários. o Patrick que tinha entrado na outra. Verdade, Tinha uma galerinha já. Eu lembro. Verdade, faz sentido. Mas enfim, né?
o que foi que te chamou a atenção pra vir? Por que você saiu de uma empresa gigante e veio cair na D3B? E contar pra galera o que é que você saiu. Você tava lá, a fodona do RH, gospel realizada, você poderia ir para outra empresa muito maior, você poderia continuar com cargo de gestão, de RH e tudo mais. E tinha contato com outras empresas maiores? Não, é insuportável até hoje o telefone dela. Tipo, toca até hoje. Até hoje, todo mundo chamando. A gente sabe. E aí, tipo, o que foi essa virada de chave? Putz, vou mudar de carreira, vou mudar de nicho, vou mudar totalmente. Do nada. Primeira coisa foi a questão do desafio, do me desafiar. Por quê? Eu tinha muito medo de estagnar de novo, sabe? Eu tinha muito medo de voltar a ser Heloísa do Xerox, sabe? Então, tipo, eu entendi que eu não tinha mais pra onde crescer na Nutrimais. E aí eu falei, cara, se eu não ir pra um outro lugar e me desafiar de novo, eu não vou evoluir mais profissionalmente, né? E aí foi um dos principais motivos. O segundo foi o fato de conhecer vocês, sabe? Tipo assim, cara, vocês são muito loucos, sabe? Tipo assim... E aí, assim, saiu, tipo, em 7 meses já tinha mais de 50 clientes, 7 funcionários, o negócio pegando. E, assim, a gente sempre teve uma relação muito, assim, de um puxar muito o outro. Tipo, vai, mano. Foi igual aquela vez lá que a gente foi dar aquela palestra lá, lembra? Tipo... Você foi também, não foi, Débora? Na palestra? Não foi. Então. Você falou dessa palestra há 6 meses. Lógico, mano. Nunca me senti tão inútil na minha vida, cara. Não, Deco, eu vou falar de marketing. Ela chegou lá e ficou falando de currículo, ninguém deu atenção pra mim. Então vai contar essa história também. Pô, foi putaço. Cara, mas tipo assim, um dos principais motivos era esse, sabe? Eu sabia que todos os dias vocês iam me tirar da minha zona de conforto, sabe, cara? Eu lembro o dia que eu falei pra você, você tava fazendo entrevistas, você tava com o neném, que o neném tava chorando. Entrevista não, né? Você nem fez entrevista. Eu tava falando pra você como é que ia ser CCS, né? Ainda tava por vídeo. Você tava com o neném e falou, peraí que ele tá chorando. Eu falei, não, vambora, né? E aí eu falei, cara, é difícil de verdade. Você falou, é difícil, a mãe é brava, não sei o que, sei que lá. E eu lembro ela chorando. Foi pra mim conhecer ela, é verdade. Eu lembro ela chorando depois, pô, cara, eu não consegui fazer. Foi, e tipo, foi um choque de cultura muito grande, cara, assim, de cultura, de expectativa, de responsabilidade, tipo, quando eu era CS, eu tinha mais responsabilidade, tipo, do que quando eu era, tipo, gestora fodona de RH, sabe? Porque impactava direto, né? O cliente sair, pra quem tá no começo, cara, a gente praticamente quebrava, né? Aquela coisa, tipo assim... E você já chegou atendendo os principais cases que a gente tinha, né? Mas foi isso, assim, muito... Foi muito desafiador, assim, né, cara? Essa transição de carreira... Eu falei, cara, eu saí de um cargo de gestão pra virar CS, sabe? Tipo, suporte de cliente. Eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, pra mim o que importa é que eu vou entrar pequena de novo, eu vou comer um mato alto com esses caras e eu tenho certeza que eu vou ter oportunidade, tipo, de me tornar fodona lá dentro, sabe? Mas nisso, igual a galera nem tem ideia do quanto que sofre e o quanto de história boa que tem no meio, né? Igual eu vou contar um pedacinho dessa palestra. A gente vai dar uma palestra pra galera de escola. Igual a gente vai dar no dia 27. Lá. Ai, Derek, se prepara. A gente vai dar uma palestra pra galera, que era a molecada que tava saindo do ensino médio pra facul. Cara, o que eles querem saber? Só de como é que preenche um currículo e tudo mais. E eu me preparei, vou dar uma palestra de marketing muito foda, né? Chegou lá, essa aqui é RH, ela ensina a fazer currículo. Ela também não tinha muita bagagem pra mim, não. Ela tava no primeiro semestre da faculdade apanhando de louco. E ela falou, o currículo você tem que fazer tal coisa, cara. Todo mundo só erguia a mão perguntando pra ela e tal. Aí eu comecei a falar, pô, tráfego pago, não sei o que, os caras, não. E o currículo, mas eu posso mentir? Eu posso Eu nunca aceitei pistola de uma palestra igual aquela. Eu falei, cara, ninguém perguntou nada. Foi. Teve um menino que falou com você no final, vai. Falou. Deve ter perguntado, marketing digital é rede social? Aí ela, vai lá. Eu lembro também quando a gente foi ajudar uma instituição de galera lá. A gente foi lá, pô, vamos dar aula pra molecada, a gente vai ensinar, ela vai ensinar RH pra molecada, na verdade ela vai ensinar como que a molecada se portar pra realmente ter um sucesso nas profissões, e eu ia tentar ensinar a galera marketing. Pô, molecada, vamos ter outras profissões. Na época, quem era coordenador do negócio era uma professora nossa, falou assim, não, o pessoal realmente quer ser pacoteiro, quer trabalhar no caixa, eles não querem Isso aqui é uma favela. Isso aqui é uma favela. Cara, a gente saiu de lá tão frustrado, a gente falou, a gente tá disponibilizando nossa hora, nosso conteúdo, que nessa época a gente era bom, a gente tava de fato... Você acabou de falar que eu tava começando. Não, eu tô na outra palestra. Tá. Que na outra palestra foi bem no começo. Essa aí já fazia um tempo que a gente tava trabalhando.
E, cara, falaram não pra gente, e a gente falou, putz, cara, nem projeto social é real, essa coisa toda não funciona, a gente saiu muito Exato. frustrado, sabe? Aham. Tipo, o quanto de bagagem também vai acontecendo também pra gente performar bem e tudo mais, né? O pessoal acha que vai chegar e vai dar tudo certo. Tem muita coisa Até pra pra querer Não, ajudar, não conseguiu. Exato. Até pra Cara, querer não vai ajudar. Você tem que tomar muito não pra um sim, né, Não cara? faz parte de tudo, né, cara? Até quando você quer ajudar de verdade. É, E eu não tinha intenção nenhuma, tipo, ficar conhecido. Não, Não. pô, a gente tá crescendo tanto, por que não ajudar quem tá Exato. pequeno, né? Na Eu lembro época, a disso. gente estava expandindo bastante a nossa rede de networking na área e era perfeito pra gente. Por quê? O mercado de marketing, na época, até hoje, né, era muito escasso de profissional bom. Sim. Né? E a gente sabe que o primeiro emprego é muito difícil. Eu falei, cara, é isso. Você vai lá, vai ensinar marketing para esses caras, a gente vai formar esses jovens e começar a oferecer esse pessoal para as franqueadoras que a gente trabalha. Eu vou formá-los, né, do básico, o que é um e-mail, sabe? Como foi feito lá atrás, a gente vai, tipo, proporcionar uma realidade diferente para essa geração, sabe? Né? Dentro daquilo que a gente tinha de domínio. E foi frustrante, porque na época era uma instituição que pregava muito assim, cara, carreira, você tem a oportunidade, você vai se tornar grande e tal, e aí chegou lá, não, aqui é assim, cara, essas pessoas não têm perspectiva nenhuma de vida, aqui só tem curso de costureira e para empacotador. Falei, porra, cara, tipo, foi muito frustrante pra nós, assim, sabe? Tipo, alguém já delimitou o que seria o isso. futuro daquelas crianças. É isso. É foda. E é isso que as pessoas fazem. Né? E aí, beleza, você foi de CS e tal, aí de repente a gente começou a crescer e precisava crescer mais. Foi. Aí você topou tocar um projeto muito louco também, totalmente desafiador. Conta também o que projeto foi esse e qual foi o perrengue que você passou de tudo isso. Dezembro de 2020. Foi. A gente fala também, parece que foi 10 anos também, mas não foi Foi também, né, muito cara? rápido. Ela entrou em cara. outubro de 2020, dezembro, a gente falou, cara, topa. Foi muito legal, foi muito louca essa experiência. Porque eu entrei no CS, no começo era tudo muito difícil, né? E eu tinha que estudar. Mas foi uma experiência muito louca por conta, tipo, dos empresários que eu comecei a conversar e tal. Tipo, isso fez com que eu amadurecesse muito, né? E aí, sempre o que eu não sabia quando falar pra eles relacionado a marketing, eu falava, cara, mas e as tuas contratações? Ah, tá ruim, eu quero mudar o foco da conversa. Aí os caras falavam que eu era brava, sabe? Mas, assim, foi muito bom trabalhar no CS, tipo, por conta dessa bagagem, né? Só que eu comecei a ganhar dinheiro no CS, né? E aí eu falei, acho que Ela conheceu o problema, né? A tal da comissão, né? Conheci a comissão, né? E aí eu lembro que foi muito legal também essa questão, porque eu lembro como se fosse ontem, vocês dois lá naquela sala de reunião que tinha lá do outro prédio, quebrando a cabeça, desenhando modelo de negócio, testando várias coisas diferentes, o Derek, não, porque isso aqui, não sei o que, isso aqui, o franqueado vai fazer isso, tá? Eu falei, caramba, velho, tá vindo novidade aí, né? E aí o Alan, né, assumiu a expansão na época e uma holding, né? E aí eles testaram por um tempo, né? Acho que não deu 2 meses, né? 2 meses, eles 2 testaram. meses. 2 meses certinho. Porque startou, acho que foi em outubro, novembro, dezembro. Aí o Alan virou o primeiro franqueado. O Alan virou... Não, ele não foi o primeiro, porque o primeiro foi o Jimmy. Foi o Foi Tom, Dimitri. o Tom e o Jimmy. A O gente- Jimmy então virou, foi no primeiro telefonema, foi lá em novembro. Em dezembro eles viraram, eles assinaram o contrato. Em outubro e novembro, a gente chamou o Pizarro para trocar ideia. Você bom, os Você caras... bom, Nossa. tomamos um pau do Pizarro e do Você bom. Eles estão Quem são falando, eles? são 2 médicos muito reconhecidos no estado, no E 2 Brasil. empresários surreais, né? São multi-empresários. Vem cá ver. Mas apanhou tanto. Cara, tanto. a gente descobriu aquele dia que você fala, cara, eu não sei nada, mas que legal, olha quantas coisas tem pra aprender. Porque Legal. foi surreal a aula de negócio que a gente teve, aqueles 2 dias, né? E a gente não aceita apanhar, né? Apanhamos, saí daquele... Era de noite, a gente saiu 8 horas da noite da agência. Falei assim, eu tinha anotado tudo que a gente tinha falado. Falei, vou ter que estudar muito para entender o que eles falaram. Aí estudei.
refiz de novo, passei pro Douglas, falou, não, aqui não tá vendável, não, aqui eu não acredito nesse modelo aqui eu acho que não vai funcionar. Mas eles eram da área de franquias? Eles são multi-empresário. Então Só eles que, sabem tipo, que na Entendia de negócio. Na época a gente de fazia negócio. marketing pro hospital deles, fazia marketing pro restaurante deles, cara. E tipo assim, pro restaurante, pra ele aparecer, pra ele se ver, ele já gastava média de 7 pau de anúncio só pra se ver Caramba. o rosto dele, do restaurante. Então, imagina. Cara, ele entende ele muito entendia muito de do negócio. negócio. Muito, muito. É surreal. Acostumado com muito dinheiro, cara, a fazer as coisas. E ele, na verdade, foi o Possebon, né? Foi um lorde, bateu com Luva de pelique. luva de pelique, sabe? Foi um amor pra falar com a gente, mas ele demonstrou que não era, tipo, não estava agradável aos olhos. A gente refez, estudei pra caramba pra pegar tudo que ele falou, refiz. Aí ele gostou, eu falei, opa. Ele falou, vou ligar pro Dimitrios. Ligou pro Dimitrios, o Dimitrios deu outro pau na gente. Nossa, o Dimitrios pegou pesado, meu, apoiou pra caralho. Tomando um pau do Dimitrios, nossa, tá cobrando um royalty muito caro, porque aí ele mostrou, essas franquias cobram isso. Eu falei, então, se eu cobrar isso é justo? É justo, então tá. Então, foi tudo adaptado no que uma pessoa que é multifranqueada, ela está acostumada. Multifranqueado e vive franchise há 20 anos, sabe? Ele foi muito gente boa com a gente de mostrar tudo das franqueadoras que ele tem na unidade e tal. E fizemos o meio termo, tipo, não ficou 100% do jeito que ele queria e também não ficou 100% do jeito que eu queria. A gente fez uma franquia que agradava tanto o franqueado, tanto a gente, sabe? Então, foi nesse modelo que a gente começou. Em novembro ficou pronto, em dezembro ele veio aqui com o Tom em Rio Preto assinar um contrato. Ele veio com o Tom. Dois caras sensacionais. Eu lembro também da gente indo pra... Não lembro se foi Jundiaí, onde a gente foi naquele shopping, que a gente gravou eles e tal. Foi Mogi? Foi Mogi, lá cara, no foi Nobel, muito louco, né? aqui na Nobel. Aí eu gravei o Jim na Nobel e gravei o Tom na parte do estacionamento, sei lá o que era, mas tinha um grafite muito louco atrás e tal. Ali começou a ter gosto do negócio, foi muito louco. E eu lembro que o dia que você entrou, você vendeu no primeiro dia. Você pegou a expansão, você vendeu da primeira franqueada, e você falou, nossa, é muito fácil, mas na verdade era uma venda que tava do Alan. Nossa, Tarsila. Lembra esse rolo, verdade. Você falou, isso aqui é fácil demais. Eu falei, nossa, você vai arrebentar. O Alan demorou 2 meses cara, pra vender. Nossa, arrebentamos. Eu sou fera nisso aqui. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Ela não ia comprar, viu? Aquela venda é tua, né? É isso aí. E aí você ficou do lado do Alan e o Derek ficou do meu lado aquela vez. Ele falou assim, não, mano, se a Heloísa assumiu e ligou a vender dela. Não, mas o cara tava negociando há 2 semanas. Você só pegou o telefone e falou, você era? Eu falei, quero. Pô, quem lapidou? Mas então, eu já comecei, gente, manjando de fechamento, viu, Alan? O Alan temperou 2 meses e ela foi lá e fechou. Eu fui lá e rasguei a mulher, verdade, velho. Foi tipo, acho que na primeira semana. Eu acho que foi no primeiro dia, cara. Tipo assim, ele saiu num dia, você ligou no outro. Foi muito assim. Foi muito rápido, foi muito rápido. Mas foi, tipo, muito desafiador essa questão. Porque eu lembro que, tipo assim, eu cheguei e falei pra vocês, meninos, eu quero ir pra expansão. Porque eu lembro que, tipo, eu não sei se vocês vão querer cortar isso, mas, tipo, a holding lá, tipo, tava mal batendo cabeça, investindo muita grana e tal, e nada de negociação, né? E aí eu falei assim, cara, tô indo bem no CS, tô vendendo serviço. Eu já tinha, tipo, desencanado 100% da área de RH, né? Porque, cara, aqui em Rio Preto, tipo assim, o mercado não é... Os empresários ainda têm uma cultura muito de indicação, de, cara, coloca pra dentro, qualquer profissional consegue fazer e não é real, né? Por isso que tem muitos negócios que quebram, né? Mas eu entendi que aonde eu passasse, eu não tava afim de, tipo, de ficar brigando pra convencer que meu trabalho era importante pro negócio dele, né? E, cara... Vim de franquias, né? Falei, cara, eu acho que é aqui. Eu acho que o dinheiro tá aqui, a oportunidade de crescimento tá aqui, né? E aí eu lembro que eu cheguei e falei, cara, eu quero ir pra expansão. Aí eu não lembro quem foi que me falou, mas vocês falaram assim, tem uma base com 700 mil leads, eu não lembro. Eu acho que eu vou deixar você queimar dinheiro com lead? Você vai aprender com a base. Aí, ele falou assim, vai lá, mano, pega os leads aí, começa a ligar. Se você vender franquia
com os leads que estão parados na base, Isso é boa. isso é boa. Aí eu começo a colocar dinheiro pra você vender franquia. Lógico, queimar dinheiro pra você aprender. Oi. E aí, tipo assim, foi muito desafiador, assim, sabe? Falei, cara, o Derek me trucou. Eu vou pegar esse negócio, tinha 2 funcionários fazendo expansão. Eu engoli. Eu vou pegar isso aqui, eu vou estruturar um processo de venda de franquia, eu vou entender o que é real, o que funciona, desenhar nosso funil de venda, o processo de venda da D3B. Eu não quero saber o que o mercado faz, eu vou entender o que é D3B. Eu respiro isso aqui, eu vou vender o que eu vivo aqui dentro todos os dias, sabe? E aí eu comecei. E você viveu a questão, o papel do franqueado, porque Eu vivi. você estava no CS, você viu a gente vendendo, então a gente vende, a gente entrega e a gente dá suporte pro cliente. Cara. Pô, isso é real, dá para ganhar dinheiro Era com isso. muito real. É. E assim, eu acredito que as 50 unidades que eu vendi foi porque eu, de verdade, eu acreditava muito no negócio, assim, sabe? Tinha uma paixão pelo negócio. Você Muito, acabou pegando cara. a D3B do começo, viu todo, tipo, você falou, você incentivou até, vai empreender e tudo mais. Exato. Então tem um negócio Não diferente tinha como também. dar errado. Não tinha, Não cara. tem como dar errado. Não tem. Só Porque... tem só tem um ponto. Dedicação. Exato. Né? A única coisa que vai fazer o franqueado performar ou não é o tanto de tempo que ele se dedica para esse negócio. Porque você vê que a gente vive isso. É minha vida e a do Douglas daqui. Né? A gente assumiu o D3B sem a menor chance de dar errado. Não tinha possibilidade. Se der errado, depois eu distribuo o currículo. Não, né? Igual eu falo para todo mundo. Quando eu abri a D3B, eu queimei minha carteira de trabalho. Exato. Não tem chance de eu voltar para trás, sabe? É isso, entrou, cara, não tem chance de voltar. Então eu vou aproveitar a oportunidade. E eu sempre... Deixa eu contar um negócio antes, Pode, cara. claro. Cara, e é incrível, vou falar até de valor, tá, Derek? Desculpa. Vamos lá. É incrível as oportunidades que apareceram pra gente, tipo assim... Primeiro, no começo, teve um parceiro que ofereceu 300 mil reais pra comprar nossa parte e a gente ainda fazia freelance. Né? Falou, cara, como assim? Em 2019, antes de eu Mas a abrir gente nem abriu, você quer dar 300 mil reais pra gente fazer uma parceria? Não, quero ser seu sócio. A gente falou, não, vou trabalhar pra você. Então a gente não vai fazer só a sociedade pra trabalhar pros outros, né? E aí depois passou um tempo, o japonês também ofereceu os mesmos 300 pau. A gente falou, cara, é legal isso aqui. Só que aí no meio do caminho a gente começou a atender empresários muito, muito grandes. E a gente começou muito, muito pequeno. Igual a gente falou, quando você entrou, a gente já tinha 50 clientes, mas não tinha mesa. Exato. Essas ofertas que a gente recebeu, né, a gente preparou, cara, o rapaz lá, ele tá oferecendo a segunda oferta. A primeira a gente recusou de cara, e falou, pô, a pessoa quer 50%, então vai ser 25%, né? Virei funcionário. Eu vou virar funcionário do meu sócio, né? Então, não quero. O outro olhou e falou, cara, eu quero, A gente falou, cara, e ele é do setor de franchise, ele é do setor, ele tá olhando pra gente e... A gente com uns 7, 8 mil negativos na conta, sabe? Bebendo, falei, cara, esses 300 mil aqui vai ficar bacana, hein? Cara, e uma coisa... Aí, só que de orgulho, eu falei, cara, não, porque em 300 mil eu faço em um ano. Na verdade, no primeiro ano, a gente fez 600 mil. Eu fiz o dobro do que ele me ofereceu no primeiro ano. E é isso que é muito louco, sabe? Que as pessoas não entendem sobre empreender, sabe? As pessoas, tipo assim, cara, no primeiro desafio, a pessoa vai lá e fala, não funciona, não quero mais. Ou, tipo, na primeira oferta que aparece, que, porra, gente, a gente veio de estagiário, 300 mil, já acha que tá rico, né, Douglas? Já vai lá e compra um Corolla, né? Né, Douglas? Então eu falo, 300 mil. Eu não vou mentir, não. Esses dias eu fui com o ciúme do Derek. Teve um cara que deu uma aliciada na gente, começou a falar tal de um cliente, uns 25 pau por mês. Falei, nossa, legal, mascarado, né? Aí de repente chegou uma proposta pro Derek de São Paulo. Chuta. 120 pau. Eu falei, Derek, vai você e eu, pô. Fala que você precisa do estagiário, eu vou junto, vou na hora, pô. Acho que foi 180 mil reais. Só que, tipo, oferta. Eu acho que eu fiquei, cara, eu assumi o projeto pelo amor que vocês têm pelo negócio, sabe? E eu sempre tive muito aquela coisa de, tipo, cara, venda a verdade, sabe? Tipo assim, porque eu vi os franqueados da Nutrimais, sabe? Tipo assim, cara, eu não tô vendendo só um modelo de negócio. Não é, por exemplo, igual comprar um carro. Tipo assim, pô, às vezes o cara abriu mão de tudo que ele tinha pra ter aquele negócio. É sério, né, o que a gente faz. É muito sério. E só que eu topei a possibilidade de assumir a expansão da D3B
porque eu vivia a verdade da D3B todos os dias, sabe? E assim, não é puxando saco de verdade, tá? Mas assim, ver o quanto vocês se dedicaram, o tanto que vocês trabalharam, sabe? Tipo assim, o tanto que, tipo, puta, às vezes, tipo, 1h da manhã, o Derek tava passeando com o cachorro, pensando em site, sabe? Vocês fazendo videochamada de madrugada. Tipo assim, o amor que vocês têm por esse negócio, tipo, fez eu ter amor pela expansão, sabe? Tipo assim, cara, eu vou vender isso porque é a verdade que eles vivem, sabe? Se ele tem essa preocupação com um cliente que não tem contrato, imagina que ele vai fazer pelo franqueado dele, sabe? Durante 5 anos, que eu contrato. Durante um casamento, cara, sabe? Então, tipo, esse foi o meu principal motivador, assim, pra assumir a expansão, né? Eu falei, cara, é isso, eu vou assumir essa expansão e vai ser minha. Eu vou mostrar que... O louco ainda é como que o mundo dá a volta, né? Até ela que se dedica, se mata, tem altos e baixos. A gente estava num momento muito crítico, tal, em algumas partes aqui, e foi onde todo mundo fala, né? Nos piores momentos surgem as melhores oportunidades, né? Foi quando, de repente, a gente começou a conversar para resolver um problema e a gente viu uma oportunidade, e aí, de repente, você abraçou toda a gestão da rede, cara. Hoje você cuida da rede, você cuida do comercial, você cuida de tudo. Para quem não sabe, você virou vice-presidente. Cara, VP comercial. Do nada, tipo assim, numa conversa boba, você viu uma grande oportunidade. Cara, nem pensou. E o legal é a confiança também da gente com você, porque assim, 2022 a gente não vendeu quase. Né? A gente vendeu em janeiro, março e maio, acho que foi. Depois a gente não vendeu franquia. Né? Veio, tipo, não foi só a gente, várias franqueadoras não vendendo. E, tipo, em qualquer um no mercado, cara, vendedor que não vende, o que tem que fazer com ele? Mandar embora? Não, né? Estava lá com a gente desde o início, cortou o mato alto com a gente, não é pega e vai embora. Cara, vamos parar de vender franquia, vamos focar na rede? Vamos. Quem que é a primeira pessoa que a gente chama? Né? Pra ter paz aí. E aí você viu onde é o buraco. Oxi, que saudade da expansão. É verdade. Mas a gente queria que você contasse também, não só a parte legal que o senhor pegou, tipo, teve que fazer bastante coisa e tal. A gente queria que você contasse um pouco de métricas mesmo, um pouco de estruturação do departamento, o que você fez, chegar a trocar peça, a gente sabe o jeito que isso impacta na rede, impacta no teu time de colaborador, o time se aceitar também, que é um time extremamente técnico de marketing, ter que aceitar você que não era técnico em marketing de fato. Exatamente. Conta, você teve realmente aqui, eu acho que, não posso estar falando besteira, mas eu acho que foi um dos maiores desafios que você teve de fato, está sendo agora, tipo, você chegou aquele turbilhão e agora a gente falou, vai chegar, vai dar aquela ajeitada e depois vai ter um processo mais leve, mas que você vai ter que se desafiar de novo, de como que eu faço isso crescer e continuar crescendo, sabe? E eu só tive coragem de assumir isso porque eu tinha clareza sobre o que nós havíamos prometido como franqueadora, né? Aquilo que a gente estava disposto a fazer pelo franqueado, né? E assim, pessoal, foi e é um processo muito desafiador, né? Eu cheguei em um momento que eu precisava entender o que era a rede, né? Tipo, quais eram as principais dificuldades, as principais dores do nosso franqueado, né? Fizemos um planejamento muito bem destrinchado sobre qual era a função de cada um dos departamentos, quais eram os processos de cada um dos departamentos e o mais importante, como eu me comunicaria com a rede com relação a isso, né? E começamos a encaixar as peças, afunilar a questão dos processos internos, né? Hoje nós temos algumas métricas, né, para saber se a unidade do nosso franqueado é uma unidade saudável, né? Então, nós fazemos a análise do indicador comercial da operação, que é um dos mais importantes, a de churn, né, que é a saída de clientes, e também a de inadimplência, né? E de novo, o mais louco é isso, sabe? Porque hoje nós nos propomos a fazer uma coisa que a gente sabe que o mercado não faz, né? Hoje, por exemplo, nós como franqueadora, nós damos 3 treinamentos por semana para o nosso franqueado. Cara, é uma overdose de conteúdo, assim, porque nós queremos que esse franqueado esteja munido de informações, sabe? Que ele esteja munido de ferramentas, de estratégias, de processo para o negócio dele, né? E hoje, de verdade, assim, cara, é muito lindo, assim, eu converso com os franqueados, cara,
pô, Elô, você me vendeu a franquia lá atrás, você tá aí, parabéns e tal. Elô, tô com uma questão comercial aqui, me ajuda e tal. Só que, hoje, o que é o mais desafiador de verdade? É a mudança de mindset do meu franqueado, né? Por quê? Vou te cortar. O que eu acho muito louco, que a gente atende, sei lá, mais de 48 franqueadores lá quando a gente atende, a gente raramente escuta isso, o meu franqueado. Você já fala como se fosse seu. Isso eu acho muito louco, sabe? O meu franqueado. Eu sei o que eu vendi pra ele, eu sei o que eu tenho que resolver com ele, eu sei até onde ele vai. Mas falar meu franqueado, pra mim, pro Derek, faz uma diferença brutal, sabe? E a gente entrou na operação, né? Na hora que a gente olhou, falou, cara, tipo, eu sempre considerei que a gente dava um bom suporte pro franqueado. Só que a gente sempre falou, cara, eu quero fazer mais, o que eu faço? Tipo, e eu sou o dono da franquia, desci para atender franqueado. Exatamente. Você desceu para atender franqueado. Eu te chamei para ser VP e você desceu para fazer a parte de operação, ligar para o franqueado. Abrir Trello, mandar e-mail, entendeu? Abrir Trello, mandar e-mail. A gente estava... Mas por que vocês fizeram isso? Não tem estrutura? Só a portão fica aberta aqui, só conhecer nossa estrutura. Mas é o quê? Ninguém era melhor que a gente para entender a operação e criar um processo que realmente resolvesse. Não ficou na mão de terceiro, era na nossa mão. Pra gente ver o que era, falar, poxa, aqui realmente eu tô falhando. Pô, aqui é erro do meu franqueado. Pô, aqui é erro do meu processo. O que tá acontecendo? E a gente operando, ficou muito mais simples entender onde estavam os gaps. É isso. E uma coisa muito louca é que, assim, eu acho que ninguém se compromete com aquilo que não faz parte, sabe? E hoje é isso que a gente tenta fazer todos os dias na operação. O franqueado fez uma venda, cara, eu paro o que eu tô fazendo e ligo pro franqueado. Porra, parabéns, vi que você fechou um cliente e tal, nananã. Eu paro o que eu tô fazendo pra ouvir o franqueado contar do que aconteceu no casamento, de não sei o que e tal, porque os franqueados em geral, né, são pessoas, sabe, do outro lado, eles são carentes. Na maioria das vezes, a questão deles não é com a franqueadora, não é com o processo, é atenção. Eles precisam ser ouvidos e entender que aqui do outro lado tem uma pessoa como ele que está disposta a fazer o negócio dele dar certo, sabe? E assim, a D3B, isso eu acho muito louco, que hoje nós não estamos preocupados em ganhar com taxa de franquia. Nunca estivemos, sabe? Hoje nós sabemos que o dinheiro tá na venda de serviço do nosso franqueado. Então eu tô muito mais interessado que o meu franqueado esteja bem emocionalmente, esteja bem com o negócio dele, com a vida pessoal dele, para que ele entregue um bom trabalho para nós, né? E como eu tava falando, eu acho que o maior desafio hoje é a mudança de mindset, sabe? Por quê? Eu preciso fazer com que o meu franqueado entenda que ele é um empresário, sabe? Que assim, Exato. Ele tem que pensar de forma estratégica sobre o negócio dele, ele tem que entender sobre, cara, peraí, como tá minha operação? Quanto eu tô tendo de custo esse mês? Quanto eu preciso vender para conseguir empatar os custos da minha operação e eu começar a ganhar dinheiro, sabe? E hoje, nós sabemos, assim, que na maioria das vezes o franqueado, todos os franqueados, espera que a franqueadora vá lá e faça por ele, né? Eu não sou empresário da empresa dele. Isso. Quando ele comprou a franquia, isso não é D3B, isso é todos a franquia. Você compra o meu modelo de negócio e você vai aplicar o que eu falo para fazer. Só que você vai aplicar o que eu falo para fazer. Quem faz isso é o próprio franqueado. É um papel que eu não consigo, né? Porque aí eu acho ruim uma franqueadora que faz o papel do franqueado. Porque só usa o franqueado. Porque se eu quisesse só usar o franqueado, eu não faria franquia. Eu colocaria um monte de vendedor no Brasil inteiro. Isso. Né? Se fosse para eu ficar controlando. Né? Mas isso que é legal, ele pensar como empresário. Porque ele não é meu vendedor, ele é um empresário. Né? E você vê hoje, no caso do Adriano, pouco tempo aqui, o cara é empresário, o cara é multi-empresário, é o número 4 de outra franqueadora, sabe? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que ele precisa se dedicar. E ele, 3 meses, já fechando o cliente, sabe? Fecha 2 nesse mês, fecha 2 no outro. Isso, se ele continuar nessa toada, daqui um ano, né? Um ano de operação, esse cara tá com 20 clientes ativo. E é isso que as franqueadoras precisam entender, sabe? Eu ouvi o Furquim falando e aquilo fez muito sentido pra mim, sabe?
os franqueados mais desafiadores da rede, o franqueado que mais reclama, que mais dá trabalho, cara, é geralmente o cara que o suporte faz o quê? Nossa, esse cara é chato, deixa pra lá e tal. E na verdade não, é esse cara que a gente precisa ouvir. Por quê? Nós somos franqueadora, mas quem tá com o umbigo no fogão é ele. Ele sabe quais são as dificuldades na operação, né? E para que eu entregue um bom trabalho, eu preciso ter uma parceria muito próxima com esse franqueado, sabe? Tipo assim, cara, deixa eu entender qual que é a dor, sabe? O que esse cara tá tendo dificuldade? E é legal que a gente comece a conhecer como funcionam as empresas no Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, do jeito que funciona no estado de São Paulo, às vezes você fala, cara, não vai dar certo. Não, beleza, não vai dar certo se for. E lá na Bahia, lá em Recife, lá em Manaus, eu falo, não, será que é ofensivo? Será que não? É cultural. Então, eu preciso ouvir meu franqueado lá na ponta para saber, cara, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta por e-mail é ofensivo, não é? E é legal ouvir o franqueado. E aí entra na questão da mudança de mindset, né? Por quê? Nós temos um modelo de negócio, transferimos know-how e demos treinamento para esse cara. Hoje, os franqueados em geral, né? Isso conversando com outras franqueadoras, o que eles entendem? 80% franqueadora, 20% é o franqueado. E na verdade não é, cara, é 50-50, sabe? Hoje, o nosso maior desafio, a nossa principal meta na operação é como eu faço o franqueado a amar essa marca e, tipo assim, ter o mesmo sangue no olho que eu, você e o time aqui tem, né? E para que ele viva essa operação, tipo, da mesma forma que nós, sabe? Porque eles têm a impressão de que compram uma aposentadoria, né? Tô falando do mercado em si, né? Sim. Assim, eu comprei, eles vão me ajudar a fazer a venda, vai me ajudar a fazer isso. Só que, cara, se você não levantar da tua cama todos os dias, ir lá, fazer teu cafezinho, desenhar uma rotina de trabalho, se dedicar em operar, sabe, em prospectar cliente, entrar em negociação, mais importante, tomar 1 milhão de não e não desistir do seu negócio. Por isso que eu gostei da parada que você falou, tipo assim, a gente busca mudar o mindset da galera e cuidar do emocional deles. A gente teve mais de 400 reuniões em 2020 e, cara, a gente falou, você entrou no finalzinho de 2020, tinha 50 clientes. Quantos não a gente tomou? Quantos não a gente tomou? É absurdo, é surreal. Nós falando de reunião. Para chegar numa reunião, você já toma 100 nãos para chegar numa reunião. Exato. Sabe? Só que também se apaixonar pelo problema, né? Toda reunião que a gente saía e fazia um debriefing. Cara, o que você fez aqui? O que você fez aqui? Por que você falou aquilo pro cara? Por que você falou isso pra mim? Tipo, eu não peguei o toque que você me deu na hora. Cara, a gente era apaixonado por aquilo, por aquele desafio de falar, cara, na próxima a gente não erra isso. A gente sempre brincou. Eu posso cair pro lado, beleza. Eu posso cair de novo? Posso, mas não pro mesmo lado. Eu caio pro outro, caio pra trás, caio pra frente. Mas pra aquele lado eu não caio mais. Porque a gente aprendeu com aquela reunião, aprendeu com aquela objeção e tudo mais. Eu acho que também entender que tem desafios, mas que o gostoso é o desafio, o gostoso é o caminho, não é a chegada. Exato. Porque quando a gente atingiu o objetivo que a gente queria desde o começo, a gente quis X clientes, atingiu. Cara, a gente inventou outra coisa. Vamos ter franqueados, vamos ter um processo de franquia para a gente continuar subindo de nível. Pô, chegamos no número que a gente quer, a gente criou outra coisa agora. A gente está partindo para um negócio, um mercado totalmente diferente. Por quê? Cara, a gente quer se desafiar cada vez mais. Cada um cuida de um espaço aqui, o Derek cuida 100% do franchise, o Victor cuida 100% da agência, eu fui pro infoproduto. Isso é muito louco de continuar se desafiando, sabe? O franqueado tem que querer isso. Porque nenhum deles é fácil. Nenhum é fácil. Tudo é muito difícil quando você pega a primeira vez. E aí entra uma questão de expansão, né? Eu acho que é um dos principais gaps do mercado, né? Hoje, os consultores de expansão, eles têm o hábito de vender a facilidade do negócio, né, para o empresário, né? Vai lá e fala, cara, você vai ganhar muito dinheiro, você vai montar num carro igual o fulano, né, e tal, não sei o quê, você vai andar de avião e tal, né? Só que não é isso, sabe? Tipo assim, o modelo de negócio é lucrativo, o modelo de negócio dá resultado, mas, de novo, se você não levantar da tua cama e fazer o básico bem feito todos os dias, você não vai conseguir colher fruto do seu trabalho, sabe? Por isso que é importante os franqueados começarem a entender isso, sabe? E o departamento de expansão também alinhar a expectativa, né? Nós sempre prezamos muito por uma venda bem feita, né? Alinhar a expectativa do franqueado de, cara, o modelo de negócio é real.
Hoje, de verdade, né? Eu fiz 1 milhão de clientes ocultos. A gente sabe que o modelo de negócio da D3B é um dos mais lucrativos do mercado. Só que se o nosso franqueado, né, não se dedicar em fazer o negócio acontecer... Poucas franquias eu vejo que dá essa condição, tipo, uma franquia home office. Geralmente, a franquia home office é para dar dinheiro para a franqueadora. A nossa não. A nossa, se o cara tiver 10 clientes ativos, ele consegue tirar R$7.000, né? 7 mil, 6 mil reais. Que negócio que você com 10 clientes você tira isso? Recorrente. Com um serviço mínimo, eu vou manter básico durante um ano 10 clientes. Se você conseguir fazer, porque a gente não faz contrato. Se durante um ano você conseguir manter 10 clientes ativos, você põe R$6.000 no bolso. Né? Tipo, cara, nenhum modelo home office dá isso. Eu não quero 6 mil, eu quero 12. Então, cuida de 20. Dobra a sua meta. Dobra a sua meta. Aí entra o pensamento estratégico do empresário. Exato, acorda. Cara, se 1 por mês eu faço isso, se eu fechar 2 por mês, né? Se eu fechar 3, aí para fechar 3 por mês, quantas reuniões eu tenho que fazer? 300. Mas eu não faço 300, eu faço 10 e não vendo. Opa, alguma coisa está errada. Será que é a venda? Não, a quantidade de reunião que você não está fazendo. Mas para fazer 300 reuniões eu preciso falar com 1.000 pessoas. Quando você está falando 100, então você não vai fechar. A conta é básica, sabe? É isso, planejamento estratégico. Hoje eu preciso falar com X empresa, né? Porque no final a conta dá certo, né? Exato. Pode ter variação, esse número a gente usou desde o início. Cara, eu preciso falar pelo menos com 100 pessoas para fechar 3, 4 no mês. Então, isso. Só que assim, não é só de um jeito. Eu vou esperar as coisas acontecer e cair no meu colo. Cair um lead. Não é cair lead. É isso. É ligar, é fazer uma visita. Quantas visitas a gente fez dentro de Rio Preto e tomou não? Não, vem aqui. A gente ia lá, o cara não atendia a gente, colocava qualquer pessoa para atender a gente. Eu fui num gigante aqui, o cara gastou 20 milhões na fábrica dele. Ele marcou uma reunião comigo, deixou a gente esperando 40 minutos, ele é aqui perto da empresa, 40 minutos aguardando, ele seria um puta case pra gente. Na hora que eu atendi, ele falou, cara, eu preciso sair, vocês têm 15 minutos. Eu falei, 15 minutos para eu falar de marketing? Eu tô 5 anos tentando entender isso daqui, isso aqui que eu falo em 15 minutos? Puta frustração. E foi indicação, vai lá que ele quer falar com vocês. Quer nada. Me ignorou, eu poderia ter ficado puto. Não fiquei nada. Você poderia ter vendido, né? Vou vender isso aqui por 300 mil, tanto de não que eu tô tomando, 300 mil tá ótimo. Exato. E não, beleza, não quer falar comigo 15 minutos? Eu não vou conseguir explicar meu negócio em 15 minutos. Exato. Né? A gente também sempre se posicionou muito forte, né? A gente várias vezes escutou, cara, expliquei pra mim rapidinho. Falei, cara, então não vou te explicar, porque meu negócio não se explica em 15 minutos rapidinho ou em meia hora rapidinho. Eu preciso sempre puxando a sua atenção. Você pode me dar ela? Eu tenho certeza que eu vou te convencer, sabe? A gente também sempre se posicionou muito bem. Muito forte. O posicionamento com o cliente sempre foi muito forte. Nunca, cara, você tem 15 minutinhos. Cara, você consegue explicar a sua empresa pra mim em 15 minutos? Impossível apresentar a minha solução em 15 minutos. Porque 15 minutos eu tô tentando entender o teu problema. Sim, não é catálogo da Avon que eu vou abrir aqui e te falar. Não, eu preciso entender se você tem um problema. Se não tiver, a gente vai embora. Se você não tem problema para eu sanar. Né? Então, a gente sempre foi muito também firme. Esse posicionamento chama atenção até hoje. E não é aquela coisa de assim, o cara fala, me manda uma proposta, você já vai lá e manda um catálogo com o preço do produto. Eu nem tenho proposta. E aí o cara nem te responde, aí você fala, lá, o modelo de negócio não funciona. Exato. Né? Eu acho que existe, assim, vários fatores para que um negócio não dê certo, né? Eu acho que se você não dedicar tempo para o seu negócio acontecer, ele não vai funcionar. Se você fizer uma contratação inadequada, ele não vai funcionar. Se você não dedicar tempo e investimento financeiro para o seu negócio, ele não vai funcionar, sabe? E eu acho que a gente precisa começar a dividir responsabilidade, sabe? O que é responsabilidade da franqueadora? O que é minha responsabilidade como franqueado para que teu negócio dê certo, né? Eu acredito em coisas bem simples também, né? Eu sempre falei pro Derek, ele sempre foi o cara que, eu sempre brinquei, eu uso um linguajar às vezes até feio. Eu falei, Derek, joga o osso pra mim que eu vou buscar. O que é isso, cara? Coloca meta, coloca a meta gigantesca, beleza. Mas o Derek falou, cara, a nossa meta é isso, mas pra gente chegar lá a gente tem micrometas. Cara, isso aí é que nem um louco. Eu nunca tive vergonha nenhuma de falar que o Derek foi sempre a parte estratégica, falou, Douglas, vai lá e morde, faz a coisa acontecer. E, cara,
cara, tudo bem. Hoje a gente também continua sempre muito bem dividido, que cada um é bom, quem não é. Hoje, cara, eu não vou falar o nome do grupo, mas hoje eu tive que ir numa reunião num grupo de empresários 6 horas da manhã. Ele sabe que eu não gosto. Mas, cara, eu tava lá. Só que eu sei que ele gosta menos ainda. Só que eu sei que ele é muito melhor em outra parte. Na hora que eu cheguei, eu liguei e falei, quer que eu passe aí pra te pegar? Ele falou, não, cara, eu tô aqui na agência faz tempo. Então, tipo, isso é muito louco também, saber que eu me dedico 100%, mas saber que tem um cara que dedica 110%. Aí chegar aqui, você já tava aqui também, já fazendo um negócio acontecer. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Tipo, não acontece à toa, não acontece bobeira. A gente tem as nossas metas muito claras que vai acontecer, só que para chegar na meta principal, a gente tem micrometas. Beleza, vamos bater uma de cada vez. Exato. Acho que facilitar também para eles, ou fazer eles chegarem dessa forma, acho que também a gente vai conseguir encurtar bem o caminho também. E a gente viver e gritar cada vitória. Isso eu aprendi com você, lembra? Cara, aproveita cada vitória, que eu tomei um esporro dessa menina que é lá na época de Nutrimais. Eu lembro que eu queria entrar como gerente, entrei. Ela falou, e aí, você é o gerente? Eu sou o gerente, agora eu quero ser o diretor. Ah, eu virei o diretor, agora você quer ser o diretor. Você virou o diretor, beleza. Agora você quer ter a tua própria empresa? Quero. Eu falei, quero. Ela falou, e aí, o que você vai comemorar? Porque você nem conseguiu o que você quer e já está pensando na outra. Eu falei, mas é errado? Ela falou, não, errado é não comemorar. Errado é não viver cada vitória que você teve, sabe? São as paradas que marcam muito, isso é muito louco. Né? E é isso que a gente tenta fazer com os franqueados, sabe? Fiz um alinhamento do processo comercial. Ele conseguiu atingir o número de prospecção do dia? Cara, eu vou comemorar isso com ele. Por quê? Eu vou motivá-lo para o próximo dia fazer a mesma coisa e assim a gente conseguir chegar na meta do mês, sabe? Ali a gente precisa fazer uma gestão de emoção o tempo todo, né? E é muito louco isso, porque lá a gente usa uma técnica muito de ancoragem, assim, de tipo, cara, quando você comprou esse negócio, o que você acreditou? Por que você comprou essa franquia? Aonde estava doendo que você entendeu que com esse modelo de negócio você ia sanar essa dor, sabe? E é muito legal quando a gente se coloca como igual com esse franqueado, porque ele entende que, cara, eu tenho outros franqueados que estão passando pelo mesmo problema que eu. É uma conversa por igual, sabe? Ele entende que, tipo, ela já tá acostumada com esse tipo de chiliquinha aqui, porque os outros franqueados também passam pela mesma dificuldade, sabe? Mas eu acredito que para a gente ter um franqueado de sucesso, eu preciso fazer uma venda bem feita, né? Precisa ser uma venda muito bem consolidada, né? Porque eu costumo dizer que o franqueado, ele não compra o modelo de negócio, ele compra o consultor, né? Ele compra a credibilidade que o consultor passa para ele, né? Então, eu preciso ter um time de expansão, né, que seja muito bem qualificado para fazer uma venda transparente, né, para vender também não só os lucros, mas a dificuldade, o desafio que ele vai ter com esse negócio, né, e que ele saia da expansão e entre numa mão calorosa, né, de implantação, onde tem kit de boas-vindas, onde tem uma ligação minha, né, como vice-presidente, ou de vocês, parabenizando o cara pela aquisição que ele fez, né, que ele saia da implantação e que ele sinta que ele é acolhido no processo de implantação ou de suporte da loja dele, coisa, né. Que vocês implantaram, que foi surreal também, não podia antes por conta da pandemia, mas quando vocês trouxeram o treinamento presencial, putz, cara, isso não dá, é surreal, não teve um que não veio aqui, não viveu, não se apaixonou por isso aqui. E trazer os franqueados mais antigos que não pôde por causa da pandemia, começar a trazer também, eu também achei muito louco vocês fazerem isso, sabe? E isso é muito legal, né? Porque a D3B tem uma energia, uma cultura, assim, um universo muito próprio, assim, né? E é muito legal que, assim, cara, o colaborador entra, ele sente isso daqui das duas, ou ele vai embora apavorado, assustado. Chora umas 2 semanas. Ou ele vem aqui e fala, eu quero ser tão foda quanto esses caras, sabe? E trazer o nosso franqueado pra cá é muito estratégico porque ele vive isso aqui. Ele conhece o gestor de tráfego que opera a conta dele, o design gráfico, ele conhece, ele vê o tanto que o suporte trabalha aqui todos os dias pra melhor atendê-los. E aí ele começa, tipo, porra, cara, tem uma equipe imensa atrás de mim, sabe? Tem, tipo, uma puta de uma galera ali. Uma confiança surreal. Uma confiança, né? Ele vai cara. para uma reunião extremamente mais confiante. E é incrível como eles saem daqui, tipo, cara, sou eu que não tô fazendo a minha parte, sabe? Tipo, eu preciso estar mais perto desses caras, eles são muito inteligentes, eu preciso aprender com eles, e eles saem daqui querendo ganhar o mundo, né? Por exemplo, o Maicon, ele saiu daqui, no mês seguinte ele fechou 5 clientes. Exato. Esse mês, hoje é dia 9, já tem 3 vendas do Maicon, assim, sabe? Tipo assim,
E ele era franqueado antigo, né? Franqueado antigo. Ele nunca tinha vindo aqui. Ele veio aqui, em 2 meses já tá com 8 clientes. Uma Cara, virada de chave. Pra gente é muito bom, cara, igual o Mike, igual o Jimmy. O Jimmy a gente já tinha relacionamento antes, mas é cara que a gente tá tendo outros negócios, tipo, outras empresas, outras coisas fora do digital. O Mike é um cara que eu não conhecia pessoalmente. Tipo assim, eu tinha aquela... Ele sabe, eu falei pra ele também falou que a gente tinha uma impressão muito ruim um do outro, né? Tipo, dele ser o chatão e eu ser o estrela, o Derek ser o estrela de não aparecer ou algo do tipo. Quando ele veio aqui, cara, o próximo passo é a gente montar outro negócio. Eu falei, cara, a gente vai montar outro negócio junto, não tem nada a ver com isso. A gente já tá dando sequência num negócio que é com o Alex, com o Brabo, que chama Tá Moscando, outras coisas tipo de e-commerce, junto com ele, que é uma referência em e-commerce, junto com ele que é referência no cenário de moda. Cara, muito louco isso, Muito sabe? louco, cara. Não é só eles que perdem a oportunidade de estar aqui, a gente também tinha perdido uma oportunidade imensa de, às vezes, já estar ganhando dinheiro junto com o Michael, de outras formas. Os caras são foda também, sabe? Tem muita gente foda que tem que vir aqui, que a gente tem que conhecer também, sabe? Eu gosto muito do exemplo do Michael, porque o Jimmy a gente já conhecia. O Michael veio aqui presencialmente, pô, a gente saiu apaixonado, porra louca, viveu um monte de história, a vida do cara é sensacional, foi pra um monte de lugar pra chegar e falar, opa, agora chegou a hora de eu mudar de vida, sabe? Tem uma história muito parecida com a nossa, de não se acomodar, sabe? Acho muito louco isso. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, o cara quando ele compra uma franquia, primeira coisa, ele vai se espelhar nos donos, sabe? Ele quer ver quem é aquele cara, qual que é a história de vida, da onde esse cara veio, aonde ele chegou e fala, cara, comprar essa franquia porque eu quero ser igual, né? E é muito legal ver, assim, tipo, o respeito e a admiração que os franqueados têm por vocês, assim, sabe? Tipo, de falar, poxa, hoje eu vou entrar numa videochamada com o Douglas, com o Derek e tal, não sei o quê, sabe? Então, e isso é muito legal. Vocês o tempo todo, vocês estão buscando conteúdo, estão trazendo novidade, estão indo pro RD, estão fazendo live com não sei quem e tal, tipo, pra vender pro franqueado o tempo todo, que apesar de onde vocês chegaram, tipo, todos os dias, vocês fazem o básico bem feito pra conseguir chegar em algum lugar, O sabe? Derek tava rabiscando a lousa lá em cima, Tá. tentando trazer Com o novidade. fone dele lá no Zoom, lá, tipo, viajando. Em Nárnia, Em Nárnia, escrevendo pensando em alguma... o que eu vou trazer de novo pra franquia. Exato. E isso é muito legal, né? Nós vemos, assim, infelizmente tem muitas franqueadoras hoje que o principal ganho deles virou taxa e royalties, né? Então, o que eles fazem? Vai lá, começou a ganhar dinheiro, cara, franqueado que lute para vender lá na ponta, a minha vida virou um negócio mais importante do que o meu franqueado, sabe? E aqui dentro a gente vê uma realidade muito diferente, sabe? Tem dia que eu chego aqui 8h30 da manhã, o Derek já tá lá rabiscando a lousa com o foninho dele em Nárnia, pensando, Elô, eu tava pensando a gente implantar tal e tal coisa, o que você acha? Elô, vamos fazer tal coisa, vamos estruturar tal processo e tal, sabe? Então, é legal os franqueados entenderem isso, sabe? Que todos os dias alguém tá se esforçando muito mais que ele para que o negócio dele dê certo, sabe? E só que o franqueado também precisa entender que é um 50-50, sabe? Exato. Tipo assim, cara, eu tô fazendo a minha parte como franqueadora, mas ele vai ter resultado a partir do momento que ele se pôr na posição de empresário, de eu vou investir no meu negócio, eu vou dedicar tempo no meu negócio, eu vou pensar em metas pro meu negócio, e aí a gente vai ter uma relação, tipo, muito mais saudável, Tá né? executando, né? Hoje mesmo a Vanessa tá no evento. É isso? Tá num evento, Tá no cara. evento, tá fazendo, Tá né? fazendo, Isso é sabe? sensacional. E a gente nem romantiza, sei lá como é que fala, tô meio viajando. A gente nem romantiza o se matar de trabalhar 40, sei lá, aquela coisa louca. Não, cara, a gente tem tempo de qualidade aqui dentro, a gente tem tempo de qualidade com a nossa família. A gente só quer que o tempo que ele se dedica de 3 meses seja de qualidade. Automaticamente o resultado vem, sabe? É isso. Não é trabalhar 18 horas por dia, não. Isso aí você vai só se matar, vai ter um burnout e vai estar ferrado. Exato. Então é tempo de qualidade de 3B, tempo de qualidade para a vida dele, que automaticamente ele se dedica bem também no 3B. Trabalhar muito não é trabalhar certo, né? E- Você e pode trabalhar 18 horas e trabalhar errado. Né? E eu acho que isso escutar também é seguido, consequência. Eu já escutei muito disso. Eu tô me matando, falando, cara, não significa que você tá trabalhando tanto assim que você tá trabalhando bem. Isso, Exato. cara, é muito louco essa admiração, né? Porque quantos negócios eu tentei e deu errado, seu Derek? Tipo, precisei de um cara vir falando, mano, não adianta só essa energia louca se matar de trabalhar. Trabalha certo, faz isso, isso e isso. O rei dos processos, sabe? Aquilo é muito louco. E essa entrega, essa paixão também tem que ter também, sabe? Exato. E eu acho também, eu acredito muito nisso, que assim,
como um processo de emagrecimento, né? Vou falar porque foi o que eu passei, tá ligado? Mas eu não posso falar desse processo. Eu sei muito do processo de ganhar massa. Eu sei escrever processo, mas... Eu sei falar eu sei ter disciplina no trabalho, mas eu sei ter disciplina. Você quer fazer graça só porque você tá magrela agora? Não é isso. Mas é a mesma coisa, porque, tipo assim, cara, quando você decide entrar num processo de emagrecimento, viu, Douglas? Você quer a coach de emagrecimento. Agora você quer coach de emagrecimento, sério. Tipo assim, cara, que você sabe. Não você ter entrado nesse assunto. Não, peraí, deixa eu explicar minha linha de raciocínio. É assim, cara, você sabe que pelo menos nos próximos 6 meses você vai ter que acordar todos os dias, 5 horas da manhã, treinar, comer bem, né? Abrir mão de comer coisas que você gosta por um objetivo específico, sabe? Pra mim, a franquia é a mesma coisa, sabe? O nosso franqueado, ele tem que entender que os primeiros 6 meses, esse cara vai trabalhar muito. Tipo assim, eu vou prospectar muito, eu vou levantar negociação, vou tomar um monte de não. Tipo, daqui a 6 meses eu vou ter 6 clientes, sabe? Com 6 clientes, talvez eu já tô tirando 4 mil. Aí eu já tenho condição de trazer um novo colaborador pra minha operação. Na hora que ele tiver 10, 12... ele vai ter qualidade de vida, sabe? A mesma coisa do emagrecimento. Depois que você perde 30, 40 quilos, você fala, porra, agora eu posso começar a comer um docinho, sabe? É a mesma coisa, né? E é essa mentalidade que a gente precisa, a gente tenta vender pro franqueado. Cara, é difícil agora, por exemplo, hoje a gente estava falando com um franqueado que tá passando por um processo meio complicado, e eu falei isso pra ele, eu falei, cara, você tem 2 meses pra errar, sabe? Tipo assim, a gente não vai te cobrar, então erre muito novembro e dezembro, tome muito não, pense num processo, tipo assim, vê o que funciona, o script que funciona, sabe? Qual é a abordagem que funciona, quais são as principais objeções que seu cliente apresenta, depois como você vai aprender a contornar isso e tal, porque 2 meses ele vai, tipo, tomar muito não, mas se ele não desistir, talvez em janeiro, fevereiro ele comece a colher frutos daquilo que ele plantou. Por quê? Porque ele, tipo assim, cara, ele se especializou no processo, sabe? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Empreender não é fácil, né? Você ter uma franquia não significa que você vai se tornar milionário, que você vai ganhar muito mais dinheiro que os donos. Pelo contrário, sabe? A franqueadora, ela te dá know-how e você vai ter sucesso dependendo com o que você fizer com tudo aquilo que você teve da franquia. É isso. É isso, esse é um pouquinho da maluca, da Heloísa, da Heloísa que vive isso aqui 24 horas junto com a gente. Obrigado por acreditar nesse projeto D3B. Já acabou. Obrigado por estar aqui desde o começo. Nossa, não vai parar de falar, tô até zoando já, tudo que essa menina falou. Então, te agradecer por acreditar nisso, acreditar por você se dedicar tanto para os seus franqueados. Isso pra gente é surreal. Então, obrigado por contar um pouquinho da tua história também. A gente sabe que foi só um pouquinho, porque tem história aí, se for catar pra falar. A gente nem contou essa parte engraçada, né? Porque nem pode, né? Terrível. Então, senão ia ter 1 milhão de cortes. É isso, querida. Obrigado. Obrigado pela dedicação mesmo. Os franqueados, se eles veem a dedicação, eles não sabem nem metade do que a gente vê aqui dentro. Né, a correria que e sair lá de cima. Pra quem não sabe, a gente é dividido, a parte de cima é a franquia, a parte de baixo é a agência e a operação, né, da franquia. Aí ela já desce, já mastigando todo mundo se alguma coisa não sai do jeito que era para sair, né, o alinhamento, eles não sabem nem a metade da tua dedicação. Obrigado, e acho que a gente só está começando. Em 2023 o bicho vai pegar. E eu que agradeço, né, vocês, tipo assim, por conhecer todas as minhas potencialidades e fraquezas e, tipo, o tempo todo me trazer um desafio novo, né, para que eu continue aqui, né, e agradecer também aos franqueados pela confiança, né, eu queria que eles soubessem, né, tentassem entender um pouco do quanto a gente se dedica em fazer o negócio deles acontecer, né, o respeito que nós temos por cada um deles, né, e a oportunidade por estar aqui, né, gente.